Processo pauta 333, relatora desembargadora federal Gisele Lenk, com sustentação oral presencial da doutora Lara Calafel Júnior, representando o INCRA, que é apelante, e o advogado do apelado não se faz presente. Bom dia, doutora Lara. Bom dia. É possível dispensar a leitura do relatório? Sim. Vossa Excelência, então, já tem concedido a palavra pelo prazo regimental para a sustentação oral. Obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente desta turma, doutor Luiz Antônio Bonar, excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Gisele Lenk, excelentíssimo senhor desembargador, doutor João Pedro Gebran Neto. Este mandado de segurança objetiva suspender o processo administrativo de desapropriação referente ao imóvel denominado Fazenda Rodeio e impedir a realização de vistoria por parte do INCRA. O impetrante alega que tem em seu favor decisão transitada em julgado em ação de reintegração de posse e que o INCRA não poderia prosseguir em seu intento expropriatório porque o imóvel sofreu esbulho possessório. De fato, cerca de 64 famílias ocupam o imóvel há 20 anos. Os fundamentos utilizados na sentença recorrida partem do pressuposto de que o processo desapropriatório estaria embasado em medida sancionatória, ou seja, em razão do não cumprimento da função social da propriedade, nos termos da Lei 8.629, de 93. Ocorre que a modalidade de desapropriação que o INCRA está utilizando para o presente caso é aquela prevista no artigo 2º, inciso 3, da Lei 4.132, de 62, a desapropriação por interesse social. Nessa modalidade, não se aplicam as disposições da Lei 8.629, pois não se trata de desapropriação-sanção. Aliás, exatamente em razão disso, é que o pagamento aqui é feito em dinheiro e à vista, e não em títulos da dívida agrária, ou seja, não existe qualquer caráter sancionatório. O INCRA deposita em dinheiro, o valor em dinheiro no ato de ajuizamento da ação de desapropriação, e isso se o proprietário não aceitar receber administrativamente, pois é perfeitamente possível que o pagamento seja realizado diretamente pelo INCRA no âmbito do processo administrativo. E o proprietário também pode discutir o valor do imóvel administrativamente. O cerne da questão, portanto, está na aplicação da Lei 4.132 de 62, instrumento legítimo e cuja aplicação é rotineira. É do conhecimento desta Corte as inúmeras ações em que o INCRA é demandado pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública a atuar na solução de conflitos agrários. E o instrumento legal utilizado nos casos em que existe ocupação recente ou consolidada é a Lei 4.132. Dos instrumentos de que dispõe a administração pública para dar destinação social aos imóveis rurais, destaca-se a desapropriação comum, e o fundamento é o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, que não se confunde com aquela desapropriação prevista no artigo 184 também da Constituição. A desapropriação prevista no inciso 24 está regulamentada pela Lei 4.132, que define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação. No presente caso, vale citar o artigo 2º. Considera-se de interesse social, inciso 3, o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola. Portanto, não estamos falando de desapropriação-sanção. Não está em discussão a aplicação da Lei 8.629. Estamos tratando de desapropriação por interesse social, com pagamento em dinheiro, à vista, sem qualquer prejuízo ao proprietário. São regimes jurídicos distintos que coexistem em atendimento à previsão constitucional. Essa, aliás, é a lei utilizada na regularização fundiária quilombola, a Lei 4.132. Então, a vistoria do INCRA no presente caso não visa aferir produtividade, porque ela é absolutamente irrelevante no caso da Fazenda Rodeio. A vistoria objeto deste mandado de segurança busca apurar o valor do imóvel para que o INCRA possa formular proposta administrativa ao proprietário ou promover a ação de desapropriação, acompanhada do respectivo depósito em dinheiro. Ressaltando, a produtividade não está em discussão e não é objeto da vistoria neste caso específico.
A desapropriação regulamentada pela Lei 4.132 não trata de descumprimento da função social da propriedade e nem da aferição dos índices de produtividade. Logo, a existência de ação de reintegração de posse, ainda que transitada em julgado, não obsta a desapropriação na modalidade de interesse social, lastreada na Lei 4.132. Na hipótese em comento, o imóvel pode estar ocupado, diferentemente do que acontece com aquela modalidade prevista na Lei 8.629. Então, o procedimento de desapropriação instaurado pelo INCRA não se iniciou para promover a posterior ocupação de imóvel improdutivo, caso em que, sim, incidiriam os óbices da Lei 8.629. O caso é justamente o contrário. Pretende o INCRA incorporar ao Programa Nacional de Reforma Agrária, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, o imóvel rural denominado Fazenda Rodeio, justamente por nele já existir uma ocupação consolidada de mais de 64 famílias, palco de conflitos fundiários que perduram há quase 2 décadas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai nesse mesmo sentido, conforme se verifica no acórdão proferido por unanimidade nos autos do mandado de segurança 26.192 de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, no qual restou assentado que o INCRA pode atuar em nome da União para resolver questões fundiárias, como ocorre no caso concreto, especialmente quando os demais instrumentos próprios da reforma agrária, tais como a desapropriação, sanção ou a compra e venda, não são cabíveis. Vejamos um trecho do acórdão, aspas. A desapropriação para fins de reforma agrária não esgota os instrumentos de que dispõe a União para promover o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola. Com efeito, a desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade pública, dissociada de eventual violação da função social da propriedade, pode ser utilizada no âmbito fundiário. Incompetência do INCRA para promover desapropriação de imóvel com objetivo diverso de reforma agrária, linha rejeitada. Porquanto o INCRA pode atuar em nome da União para resolver questões fundiárias sem recorrer diretamente aos institutos da reforma agrária, desapropriação, sanção, nos termos do artigo 184 da Constituição. A ausência de vistoria prévia, por se tratar de desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade públicos, não se aplica ao artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.629 ao quadro. Segurança denegada. Esse acórdão está citado nos memoriais do evento 30. Na Fazenda Rodeio, há crianças, idosos, famílias que ali residem há 20 anos. É esse o contexto em que o INCRA está atuando, dentro da função para a qual foi criado, e neste caso específico, buscando solucionar o problema mediante utilização do instrumento legal aplicável, respeitando o direito do proprietário de ser indenizado em dinheiro. É uma solução de pacificação social. Não há razão para que o INCRA seja impedido de realizar a vistoria do imóvel e prosseguir com os atos administrativos subsequentes. O procedimento adotado pelo INCRA tem expressa previsão legal e constitucional. Nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo espólio Firmino Martins Araújo, foi realizada a visita técnica pela Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que constatou tratar-se de, abre aspas, a área rural com ocupação já consolidada, produtiva e já integrada à comunidade local. Está inserida na área rural do município de Reserva do Iguaçu, e a ele destina boa parte da renda auferida, com forte influência no comércio local, sem olvidar que fornecem boa parte do que é consumido na merenda fornecida nas escolas locais. No relatório técnico produzido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, anexado aos memoriais do evento 30, recomendou-se a realização de tratativas de mediação, de modo a encontrar outra solução do litígio que não passe necessariamente pelo desalojamento das famílias que ocupam a área. No bojo do processo de mediação, apesar de instados diversos órgãos, não foram encontradas alternativas para a realocação das famílias que atualmente vivem e produzem no imóvel. Diante da demanda pela política de reforma agrária na região, o INCRA apresentou ao representante do espólio impetrante a possibilidade de adquirir o imóvel por compra e venda, o que foi refutado, de modo que não restou à autarquia outra alternativa que não instaurar processo administrativo com vistas à desapropriação por interesse social. A manifestação pelo interesse social na área
se deve à circunstância de que já se trata de ocupação consolidada, cujos ocupantes praticam agricultura familiar para a subsistência, utilizando a área ocupada para cultivo de cereais, criação de animais, instalação de benfeitorias para moradia e produção. Não bastasse a relevante questão social que temos aqui, o fato é que este processo transcende o social para adentrar no jurídico formal, como esclarecido anteriormente, pois a Lei 8.629 não derroga a Lei 4.132. A Fazenda Rodeio não pode ser desapropriada por descumprimento da função social e o INCRA não está fazendo isso. A sentença menciona a súmula 354 do STJ, segundo a qual a invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Mas a súmula 354 não se aplica ao presente caso, porque não se trata de desapropriação-sanção para fins de reforma agrária. A Lei 4.132 é utilizada, inclusive em área urbana, pelos estados e sem qualquer impedimento, pois o instrumento é legítimo e a finalidade é pacificar o conflito social e proteger o proprietário que cumpre a função social e teve o seu imóvel esbulhado, ou seja, para imóveis ocupados. Sim, a desapropriação por interesse social da 4.132 é uma proteção da desapropriação-sanção, tanto que aqui o proprietário recebe tão logo o INCRA seja emitido na posse. A esse ponto, o INCRA chama a atenção para o alcance do precedente a ser eventualmente produzido, caso a sentença seja mantida. Extrapolaria em muito o caso concreto, colocaria em risco um instrumento legítimo de pacificação social e equivaleria a violar letra literal de uma lei que jamais foi declarada inconstitucional. Ao contrário, é aplicada diuturnamente pelos estados, pelo INCRA e pelo Poder Judiciário. O processo administrativo de desapropriação por interesse social instaurado pelo INCRA mostra-se como, se não a única, a melhor solução possível ao conflito. Eis as razões pelas quais o INCRA requer a reforma da sentença. Obrigada, Excelências. Obrigado, doutora Lara. Não está presente ainda o doutor Laércio? Não. Então, com a palavra, a eminente relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Me parece que a sustentação oral foi muito bem posta e esclareceu qual é a controvérsia e os pontos defendidos pelo INCRA. Mas o meu entendimento é diverso e é no sentido de manter a sentença. Então, o que acontece? Essa é uma área de terras invadida desde 2006, mas é uma área de terras produtiva, né? E como a reintegração de posse agora transitou em julgado, determinando a reintegração dessa posse aos proprietários, é que o INCRA instaurou esse procedimento de desapropriação. Tá? Diz o INCRA, ele pretende enquadrar essa desapropriação no artigo 2º 3 da Lei 4132 de 62. Mas, a meu sentir, isso não pode ser admitido porque me parece que esse dispositivo não foi recepcionado pela atual Constituição. Ele foi editado lá na época da Constituição de 1946, em que o regramento era diferente. E o regramento atual da Constituição, no artigo 194, não permite a desapropriação de propriedade produtiva para a reforma agrária. São insuscetíveis de... artigo 185 aqui, né? O 184 fala compete à União desapropriar por interesse social, ou seja, isto é, uma desapropriação por interesse social para a reforma agrária, aí põe lá os requisitos. E no 185 diz, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, inciso 2, a propriedade produtiva. E a meu sentir, por via transversa, o INCRA está desconsiderando o disposto no artigo 185, inciso 2, que é a vedação à desapropriação para fins de reforma agrária da propriedade produtiva. Isto não significa que não exista aquela outra desapropriação lá do artigo 5º, inciso 24, na Constituição, por interesse social, e que essa lei não tenha sido recepcionada para todas as outras hipóteses que não se caracterizem como desapropriação para a reforma agrária. Tanto que a Lei 4132, na verdade, no artigo 2º, ela traz 9 hipóteses de
desapropriação por interesse social, e várias delas são justamente de imóveis urbanos. Por essa razão, como bem anotado na sustentação, esta lei tem sido utilizada até hoje para esse tipo de desapropriação. E nem estou aqui defendendo que ela não tenha sido recepcionada na íntegra. Existe efetivamente a possibilidade de desapropriação por interesse social lá do artigo 5º, inciso 24 da Constituição, e o interesse social não se resume à reforma agrária, mas existe na Constituição disposição específica tratando da desapropriação por interesse social para a reforma agrária, e esta desapropriação é vedada no caso de terras produtivas. E a lei que disciplina essa desapropriação, que é a Lei 8629, que veio justamente de 93, posterior à Constituição, e que veio disciplinar essa desapropriação, ela não permite também a desapropriação no caso de imóvel invadido. Isto já foi levado à consideração do Supremo Tribunal Federal, que manteve a legalidade dessa disposição de que não pode ser desapropriado imóvel invadido. Isso me parece por razões óbvias para se evitar aquela guerra no campo, que nós temos visto que atualmente está ainda mais acirrada, me parece, nos últimos anos. Foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal essa disposição. Então, em razão disso, é que o INCRA, a meu ver, com a devida vênia por via transversa, está dizendo que não está aplicando essa Lei 8629, mas sim aquela lei lá 4132 de 62, que eu friso. Existe desapropriação por interesse social, a Constituição prevê, só que se for desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, aí nós caímos lá no 194 e 195, que expressamente veda a desapropriação de propriedade improdutiva. E é por essa razão que a Lei 8629 não fala na desapropriação veda a desapropriação de propriedade produtiva. E é por essa razão que a Lei 8629 não fala da propriedade produtiva, porque a Constituição não permite a desapropriação por reforma agrária da propriedade produtiva. Bom, e inclusive, vejas que nós estaríamos num problema até, me parece, de proporcionalidade, porque se fôssemos adotar essa teoria, nós teríamos que as propriedades improdutivas não poderiam ser desapropriadas quando invadidas previamente, o que é ponto pacífico, o Supremo já diz que está na lei e tal, mas as produtivas invadidas poderiam ser desapropriadas, segundo a teoria do INCRA, que me parece uma incompatibilidade total, sistemática, que não é uma interpretação que, a meu ver, não é possível, que o INCRA defende que não, que tem a diferença de que uma é em TDA, outra é em dinheiro. Nós sabemos tudo que geram essas ações de desapropriação em dinheiro, né? 20 anos depois se está discutindo lá o valor, e no caso aqui os proprietários não querem de forma alguma nem vender, nem evidentemente que seja desapropriado. Então esse fato de ser em dinheiro não muda nada. Então nós temos uma propriedade produtiva que o INCRA estaria desapropriando, apesar de estar invadida há muito tempo, e que se fosse uma propriedade produtiva, e que se fosse improdutiva ele não poderia desapropriar. Essa é a tese do INCRA, né? Bom, aí a questão de que não é reforma agrária. Ora, nós temos lá um conjunto de famílias, das famílias que eles querem manter no campo, tirando a propriedade produtiva dos atuais proprietários. Se isso não é reforma agrária, eu não sei o que é reforma agrária. Então, a meu sentir, especificamente essa disposição, quando aplicada para a reforma agrária, como é, a meu ver, o caso dos autos, se quer simplesmente desapropriar uma propriedade para assentar outras famílias que vão ficar trabalhando ali no campo, se isso não é reforma agrária, então eu não sei o que é reforma agrária. Esta específica disposição, a meu sentir, não foi recepcionada pela Constituição de 88, que é bem clara ao dispor que não é possível a desapropriação para a reforma agrária de propriedades produtivas. E que até se for fazer uma consideração extra, já que foram feitas várias da tribuna, isso se justifica muito, me parece, porque atualmente, com a atual mecanização das propriedades agrícolas produtivas,
é inviável de se entregar para pessoas que não tenham esse mesmo suporte econômico, porque tudo que elas vão conseguir é fazer uma cultura de subsistência num lugar que está sendo produtivo, e nós não podemos esquecer que a agricultura alimenta o mundo com 7 bilhões de pessoas. Não é possível mais se ficar na agricultura de subsistência, mas isso é uma consideração a latere só em razão das diversas considerações extrajurídicas feitas ali da tribuna, né? Mas em termos jurídicos, a meu sentir, nessa específica, e não estou de jeito nenhum dizendo que a lei é inconstitucional, ela tem base constitucional para desapropriação por interesse social, mas não se for por interesse social para a reforma agrária. E há diversos outros interesses sociais, inclusive na cidade, né, no meio urbano, que não são a reforma agrária. Na reforma agrária, a meu ver, não é possível, e é esta a razão pela qual a Lei 8629 não fez referência à desapropriação de imóveis produtivos, porque não é possível, a Constituição não permite. Mesmo que não fosse assim, eu tenho que essa disposição da Lei 8629, que veda a desapropriação de propriedades, mesmo improdutivas, quando há uma prévia invasão, por igualdade de razões, teria que ser aplicada para a desapropriação de propriedades produtivas. E mais a súmula 354, referida ali da tribuna para se contestar, ela não fala nada sobre ela simplesmente diz que a invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Eu confesso que numa pesquisa de jurisprudência não consegui encontrar nenhuma jurisprudência adotando essa tese do INCRA, e o acórdão do Supremo ao qual eles fazem referência é um acórdão que permite que a situação dos autos está aqui de acordo, porque diz que tem que se fazer uma interpretação conforme dessa lei 862993, quando ela diz que não pode ser desapropriado o imóvel invadido, né, imóvel improdutivo invadido, em ordem explicitar que o esbulho possessório ou invasão a que se refere o dispositivo deve ser anterior ou contemporâneo à vistoria. Ou seja, se depois que houve a vistoria e tal, o imóvel é invadido, aí o Supremo entende que então não se aplica esse dispositivo, né? E atingir porção significativa do imóvel ao ponto de alterar os graus de utilização da terra e deficiência em sua exploração. Então, se for um pedaço mínimo da terra, não tem problema. Ora, nesse caso, a invasão é muito interior à vistoria, a invasão em 2006, a vistoria agora que se pretende fazer em 2024, e evidentemente, sendo 60 e tantas famílias, é uma parte substancial da propriedade. Logo, também, o caso está de acordo com a interpretação conforme feita pelo Supremo a esse dispositivo. Eu não localizei jurisprudência no sentido da tese do INCRA e, na verdade, localizei um único acórdão, que a rigor é mais uma decisão individual do ministro Marco Aurélio na época, tratando bem dessa hipótese que o INCRA pretende fazer essa distinção entre as duas leis, e afastando, dizendo que não é possível a desapropriação de imóveis produtivos, e muito menos quando eles já estão previamente invadidos. E pus apenas para ilustrar, porque evidentemente é uma decisão monocrática lá do ministro Marco Aurélio. Com essas considerações, eu ainda vou acrescentar aqui no voto escrito essa última consideração de que, ainda que não fosse assim, por igualdade de razões, me parece que não é possível desapropriar imóvel produtivo previamente invadido. Senhor presidente, eu vou anotar isso no final do voto escrito. Mas com essas considerações, então, senhor presidente, o meu voto é por negar provimento à apelação interposta pelo INCRA e a remessa necessária. Muito obrigado. Como voto do desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Senhor presidente, não tenho nada a acrescentar no que diz respeito ao mérito trazido pela desembargadora Gisele Lenk. Penso de modo idêntico à sua excelência no voto, né? As razões de fato e de direito trazidas estão mais do que justificadas. Aliás, verifiquei que por força da ação de reintegração de posse, diga-se de passagem, transitada em julgado tardia, é que essa situação se consolidou. E só depois disso que o INCRA intentou a ação. Não está sendo acolhido no voto, eu vou acompanhar a relatora, mas eu diria que tangencia a litigância de má-fé conforme postulado pela parte, né, autora. Mas eu, de qualquer forma, vou acompanhar a relatora que está negando esse pedido. Eu acompanho e nego o provimento da apelação interposta pelo INCRA e a remessa necessária.
Muito obrigado. Eu também acompanho integralmente o voto da eminente relatora, proclamando o resultado do processo 333 da pauta. A 12ª turma decidiu por unanimidade negar provimento à apelação interposta pelo INCRA e a remessa necessária.